Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Conexão Educação. Sou a professora Leiliane Lima e o tema de ciências de hoje é para o 6º e 7º ano. Vamos trabalhar as transformações das misturas. A gente vai começar diferenciando substâncias de mistura. Então, vamos diferenciar o que é substância. Tem composição química definida, representado por fórmulas. Exemplo, oxigênio, que é O2. Nitrogênio, N2. E o que seria misturas? Tem composição química variável, não representado por fórmulas. Exemplo, o ar atmosférico. O ar atmosférico, ele é formado por nitrogênio, 78%, oxigênio, 21%, e outros gases, 1%. Então, nesse slide, a gente diferenciou substância de mistura, ok? Então, vamos só recapitular. O que é substância? Tem fórmula química definida. O que é mistura? Tem composição variável. Nesse outro, a gente vai trabalhar os tipos de mistura. Nós temos a mistura homogênea, toda mistura que apresenta uma única fase. Exemplo, água mais sal de cozinha completamente dissolvido. Então, tenho dois componentes, mas eu só consigo visualizar uma fase. Mistura heterogênea. O que é uma mistura heterogênea? Toda mistura que apresenta mais de uma fase. Então, o exemplo que eu tenho aqui, água mais óleo de cozinha. Então, eu tenho dois componentes e consigo visualizar os dois componentes. Então, nesse exemplo, eu tenho uma mistura heterogênea. Para exemplificar melhor e o exemplo ficar mais visível para vocês, vamos identificar, nesse exemplo, a mistura homogênea, visualizando que eu tenho sal de cozinha dissolvido em água, e o outro exemplo eu tenho água e óleo, tá? Então, no primeiro exemplo, quando eu olho, eu só consigo visualizar uma fase, mesmo eu sabendo que tem dois componentes. Então, eu identifico uma mistura homogênea. No segundo exemplo, quando você olha, você vê dois componentes. Então, você consegue visualizar os dois componentes e você consegue visualizar as duas fases. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma mistura heterogênea. Espero que tenha ficado esse conteúdo, vocês tenham conseguido assimilar. Vamos para o próximo. Transformações químicas. O que seriam as transformações químicas? Processo em que novas substâncias são formadas a partir de outras. Então, nesse exemplo aqui, nós temos dois exemplos. Nós temos os fenômenos físicos e temos os fenômenos químicos. O que seriam os fenômenos físicos? Os físicos. O fósforo quebrado. O fósforo quebrado ocorreu uma mudança em seu aspecto físico, mas suas propriedades continuam iguais. Então, você fez uma ação, você quebrou o fósforo, mas as propriedades físicas continuam intactas, ok? E isso é um processo físico. Vamos para o segundo exemplo. Quando vocês observam o segundo exemplo, vocês verificam que o fósforo está aceso. É uma mudança na natureza da matéria, causando alterações de propriedades e liberação de calor. Você evidencia logo a liberação de calor. Então, nesse segundo exemplo, você tem um fenômeno químico. Então, vou repetir novamente. Todo fenômeno físico ocorre alteração na matéria, mas não modifica. Ela continua intacta. Então, seria um fenômeno físico. O que seria um fenômeno químico? Toda vez que a matéria sofre uma ação, ou você observa uma liberação de calor, ocorre uma transformação na propriedade da matéria. Então, seria um processo químico. Vamos para mais um exemplo. A queima ou combustão.
Para haver a combustão, a presença de gás oxigênio é indispensável. Tem que ter o gás oxigênio. A partir da queima, duas novas substâncias são formadas. Então, o que é que a gente está vendo aqui? Nós estamos vendo a gasolina mais o oxigênio. Então, a gasolina mais o oxigênio, a gente fala que são os reagentes. Então, o que é que os reagentes vão fazer? Eles vão reagir entre si, formando algo. O que é que eles vão formar? Eles vão formar o produto. Esse produto, a qual ocorreu aqui nessa reação, vai ser quem? A água mais gás carbônico. Então, o gás carbônico ele vai ser liberado. Então, nesse caso, eu tenho dois reagentes liberando quantos produtos? Dois produtos, tá certo? Mas para que essa reação ela se processe naturalmente na natureza, o que é que nós temos que ter? O que é que tem que ter? Tem que ter oxigênio para que ela queime. E agora a gente vai trabalhar com as evidências de transformações químicas. O que são evidências? As evidências são como pistas que indicam quando houve transformação no tipo químico. Alguns só podem ser vistas utilizando equipamentos de laboratório, mas outras permitem algumas visualizações através de, por exemplo, então aqui nós vamos ter alguns exemplos que a gente pode ver a liberação de gás, mudança de calor, liberação de calor, mudança de cheiro, tá? Então, nesse caso, a gente vai trabalhar com as evidências. Então, quais são as evidências? Liberação de gás, mudança de cor, liberação de calor e mudança de cheiro, tá? Então, vamos lá começar. Quando a gente trabalha com as evidências de transformações químicas, o primeiro que a gente vai analisar vai ser a liberação de gás. Então, vamos analisar. Nós temos o bicarbonato de sódio, que vai reagir com quem? Com o vinagre. Quando o bicarbonato de sódio reage com o vinagre, a gente diz que aqui nós temos os reagentes. Quando ocorrer a reação, vai dar o produto. Quem é que a gente tem lá nos produtos? Acetato de sódio mais gás carbônico mais água. Então, esses produtos foram liberados por quem? Pelo bicarbonato de sódio e o vinagre, tá? Então, essa reação a gente evidencia a liberação de gás carbônico, tá bom? Então, esse processo a gente fala que é um processo químico. Muito bem. Vamos aqui para o próximo. Nós temos a liberação de gás, tá? Como é que a gente evidencia a liberação de gás? Vamos pegar um comprimido efervescente. Você vai pegar um comprimido efervescente, vai colocar um copo com água e coloque o comprimido efervescente. O que que você vai perceber? Você vai perceber a liberação de bolhas, tá? Então, essa liberação de bolha é uma evidência de quem? Que libera gás carbônico. Que há o que você tinha antes, que seriam os reagentes, e você fez uma ação, transformou a matéria e encontrou o quê? O produto. Então, nesse caso, seria uma reação química. Muito bem, vamos para o próximo. O que a gente tem aqui agora? O que a gente vai analisar é a mudança de cor. É outra evidência, né? A gente vai analisar a mudança de cor. Nós temos aqui os pregos do seu estado original, né? Cozinha cinza. O que vocês têm? A seta, e a setinha está indicando uma outra coloração. Uma coloração diferente da original. Então, o que você identificou aqui? Qual foi a evidência que você identificou? Você identificou a mudança de cor. Então, se você identificou a mudança de cor, ocorreu que tipo de processo? Processo químico. Muito bem quem diz processo químico, tá?
Vamos aqui para o próximo. O que é que nós temos aqui? Nós temos um fósforo queimando. O que é que a gente pode evidenciar? Nós podemos evidenciar o calor, tá? Então, como a gente pode evidenciar o calor, a gente tem certeza que essa reação liberou calor. Então, se ela liberou calor, ela ocorreu um processo químico, certo? Vocês tinham o reagente, tá? E depois você teve que o produto, que não é mais original ao que você tinha antes. A matéria, ela sofreu uma transformação. Então, nesse exemplo, a gente comprova, né? Nós temos a evidência da comprovação do calor, da liberação do calor, e aí a gente tem que tipo de processo? Processo químico. Muito bem. Vamos analisar uma outra evidência, a evidência do cheiro. Pela foto, vocês percebem que esse alimento ele não está uma qualidade boa para consumo, tá? Então, vocês estão vendo alguma coisa ali esquisita, né? Que não está mais propício para o consumo. Então, o que ocorreu? Você pode perceber a cor, mas você pode também perceber o cheiro, né? O cheiro característico, que o alimento não está bom para o consumo, tá? E a mudança do cheiro, né? Quando a gente percebe que um alimento não está bom para ser consumido, a gente percebe logo pelo cheiro característico, não é isso? Então, nesse caso, o que ocorreu com a matéria? A matéria ela foi modificada, né? Ela foi modificada. Então, se ela foi modificada nas suas propriedades químicas, ocorreu que tipo de fenômeno? Fenômeno químico. Muito bem. E aí, para a gente, né, finalizar esse processo de transformação química, vamos dar um exemplo de um bolo, tá? Então, exemplos de transformações químicas. Vamos exemplificar uma receita de um bolo para percebermos que os ingredientes, quem são os ingredientes? Lá no iniciozinho da aula, são os reagentes. Irão formar um bolo, tá? O que seria o nosso bolo? Nosso bolo seria o produto final. Vamos lá para os ingredientes. Quem seriam os ingredientes? Uma xícara de leite, uma colher de sopa de fermento em pó, 3 xícaras de farinha de trigo, 3 xícaras de açúcar, 3 ovos, 4 colheres de margarina. Então, o que você vai fazer aí? Você vai preparar esse bolo com esses ingredientes. Você vai bater o açúcar, a margarina e os ovos. Depois, você vai acrescentar a farinha de trigo e o leite. E, por último, o fermento. Juntou tudo, formou uma massa homogênea. Então, o que você vai fazer com essa massa homogênea? Essa massa homogênea já é a transformação desses reagentes. E aí, o que você vai fazer agora? Você vai colocar no forno e vai deixar aquecer. Aquecer é dar energia para o bolo. O que aconteceu? Um delicioso bolo. Então, aqui, nesse slide, ele reproduz o que eu tentei explicar para vocês. Que eu tenho os ingredientes. Quando você mistura todos, né? Que é o modo de preparar, é como se fosse a sua transformação química. Você vai misturar todos e no final, né, da mistura, você ainda vai levar para o forno, ainda vai aquecer no final da mistura, você vai ter lá um delicioso bolo, certo? Então, aqui evidencia um fenômeno químico. Por quê, professora? Porque o bolo não volta mais a ser ingredientes. Então, a gente conclui que aqui seria um processo químico. Vamos aqui para o próximo. As misturas podem ser separadas. Então, eu tenho aqui a catação, tá? Consiste em recorrer com a mão ou com uma pinça os componentes da mistura. Então, você vai pegar uma pinçazinha e vai tirar com a mão ou vai tirar com a pinça.
os componentes. Nesse caso, quando você está tirando com a mão ou com a pinça, você tira grãos diferentes. Então, que tipo de mistura é essa? Essa mistura é uma mistura heterogênea, tá? Catação de feijão é uma mistura heterogênea. Peneiração. O que a gente tem na peneiração? Consiste em separar sólidos maiores de sólidos menores. O exemplo que nós temos aqui é peneirar areia fina da areia grossa. Quando a gente analisa, areia fina são grãos menores. A areia grossa são grãos maiores. Então, são grãos diferentes. Então, se são grãos diferentes, nós temos uma mistura de que tipo? A gente consegue perceber. Então, nós temos uma mistura heterogênea. Outro processo, nós temos aqui a separação magnética. Consiste em usar um ímã quando a mistura tem metal. Limalha de ferro mais areia. O que você vai fazer? Você vai pegar, né, um ímã e vai colocar na mistura. Quando você colocar na mistura, o metal que está misturado com areia vai para o ímã. Consequentemente, você separou. Você consegue visualizar o metal e a areia. Então, se você consegue fazer a diferenciação, então que tipo de mistura é essa? Mistura heterogênea. Vamos para o próximo. Nesse agora, nós temos aqui o exemplo da filtração, tá? A filtração é colocar um filtro que é poroso para reter os componentes do sólido e deixar passar o líquido. Então, nós temos aqui, esse exemplo aqui a gente tem na nossa residência, não é isso? Quando você vai passar um café, você retém a parte sólida e a outra que passa é a parte líquida. Então, quando você faz essa separação e você consegue perceber o líquido e o sólido, que tipo de mistura é essa? Heterogênea, tá? Vamos aqui para o próximo. Evaporação. O que é evaporação? Separação do sal da água do mar. Nesse caso, você retém a água do mar, é isso? O sol, com a temperatura elevada, a água vai ser evaporada e vai ficar somente quem? O sal. Sendo que esse sal, para ele chegar às nossas residências, ele ainda passa por um processo de pureza, para clarear, né, e para tirar algumas impurezas. Mas o processo é esse para a obtenção do sal, que é chamado de evaporação. Então, esse processo é que tipo de mistura? Se eu não consigo visualizar nitidamente, é uma mistura homogênea, tá? Ficou bem claro? Então, a gente finaliza o nosso conteúdo. O que a gente vai trabalhar agora? Nós vamos trabalhar algumas questões para ver como é que vocês vão se sair, certo? Vamos lá. Vamos praticar. Indique o grupo que cita apenas misturas. Então, aqui, vocês vão me dizer somente o que são misturas. Vou falar alguns, tá? Então, misturas. Vou voltar na nossa aula. Então, há dois tipos de misturas, tá certo? Tem as misturas homogêneas e heterogêneas. Mas as misturas homogêneas são aquelas a qual você não consegue visualizar com nitidez os componentes. E a mistura heterogênea são aquelas que você consegue visualizar com nitidez. Só que uma substância, o que é uma substância? Uma substância, ela tem fórmula química definida. Já a mistura não tem fórmula química definida. Então, vamos lá. O aço, ele é uma mistura, certo? Ele é uma mistura. Sendo que o cobre é uma substância. Por quê? Porque é cobre. Cobre, é representado somente por um elemento.
A água natural que a gente toma, ela é uma mistura. Só que ela é uma mistura que a gente não consegue visualizar os componentes que estão nela, mas ela é uma mistura, né? Nesse caso aí, a água natural seria uma mistura homogênea. Vamos para o próximo. Na letra B, a gente tem o aço, né? O aço seria o quê? O aço seria uma mistura. A gente viu bem no início que o A é uma mistura. E ele é uma mistura, é uma composição de quem? De nitrogênio, de oxigênio e outros gases. E o latão? O latão também, ele é uma mistura. Então, muito bem quem disse que era a letra B. Ótimo. Vamos para o próximo. Nessa segunda questão, o que é que nós temos aqui? Nós temos o rótulo de uma garrafa de água mineral e está reproduzida a seguir. Toda vez que você compra a águazinha, ela tem a composição dela, né? Então, naquela composição, você não consegue perceber no recipiente da água. Então, você já percebe que a água não é uma substância. A água, ela é uma mistura. Então, vamos ler aqui, né? Sulfato de cálcio, 0,0038 miligramas por litro. E nós temos o bicarbonato de cálcio, 0,0167 miligramas por litro. Então, tem os componentes aqui. Com base nessas informações, podemos classificar a água mineral como? Então, como eu já falei, a água mineral, ela é uma mistura. Mas, será que ela seria uma mistura heterogênea? A gente consegue visualizar o sulfato de cálcio e o bicarbonato de cálcio dentro do recipiente da água? Não, né? A gente não consegue. A gente só vê a água, a gente só consegue ver uma fase. Então, se a gente só consegue ver uma fase, qual o tipo de mistura? Mistura homogênea. Muito bem, quem falou mistura homogênea. Terceira questão. O que a gente tem aqui nessa questão? Nós temos o granito. O granito, ele é muito utilizado. Se você visualizar, ele já diz aqui na questão que ele é constituído de 3 minerais, tá? Ele já fala aqui na questão que é constituído de 3 minerais. Então, esses 3 minerais, se um desses minerais pode ser separado dos demais, podemos afirmar que o granito é. Então, ele já está dizendo que ele pode ser separado. Então, se ele pode ser separado, você já deduz que é o quê? Uma mistura. Muito bem, quem falou mistura. Ok? Então, nessa questão, ela só quer que você identifique a mistura, tá? Então, mistura, vou só repetir, não tem composição definida, ok? E substância, tem composição química definida. Vamos falar um pouco para a gente, né, voltar um pouquinho à transformação química e física. Transformação química é quando a matéria sofre, tá? A matéria, ela sofre uma ação e essa ação, ela modifica. Quando ela modifica a matéria, é químico. Quando você tem uma ação, você faz uma ação e essa ação não modifica a matéria, é físico, certo? Então, vamos lá. Lá no início, a gente trabalhou com o prego, foi isso? A gente deu o exemplo do prego. O prego estava no início, cinzazinho, com o passar do tempo, o prego ficou enferrujado, não é isso? Então, nesse processo cinza e enferrujou, ele ocorreu uma transformação. Qual foi o tipo de transformação que originou? Foi uma transformação química, tá? Uma transformação química. Vamos para o próximo. Quebrar um palito de fósforo. Quando você só quebra, o que você faz? Você modifica a estrutura do objeto, tá? No caso aqui, o palito, você quebrou. Então, você
rompeu com o palito, mas danificou da matéria. Se você não tiver mudado a estrutura da matéria, a matéria ainda continua a mesma, então, nesse caso, é um processo físico. Apodrecimento de alimentos. Então, o que acontece? O cheiro característico que o alimento não está saudável para você comer. Então, nesse caso, ocorreu uma transformação da matéria. Então, se ocorrer uma transformação da matéria, qual o tipo de processo? Transformação química, certo? Vamos para o próximo. O próximo, você amassou o papel. Então, você pegou um papel, tá? Você pegou um papel e amassou. Então, quando você só amassa o papel, você só modifica a estrutura, não é isso? Mas você não modifica a matéria. Então, se você não modifica a matéria, é uma transformação física. Quem falou transformação física está correto. Então, aqui a gente finaliza a parte de transformação química e transformação física. Espero que vocês tenham, né, aprendido com esse conteúdo. Vamos para o próximo. Agora, a gente vai imaginar essas duas fotos, tá? Observe a imagem A e a imagem B. Indiquem quais houve transformação química. Justifique, eu só quero a química. Olha o que você tem na letra A. Na letra A, você tem, rasgou o papel, tá? E o papel você botou um clipperzinho, tá? Deixou lá ele. No B, você tem o papel, só que esse papel, ele já está queimando. Então, há uma liberação de calor. Então, se eu pergunto, tem uma evidência que a gente trabalhou anteriormente? Tem a evidência de calor, há uma liberação de calor. Então, se houve liberação de calor, é uma transformação, muito bem, química, é uma transformação química. E aí modifica a matéria, modificou a matéria. Então, vou responder a pergunta, tá? Ocorreu transformação química na imagem B, pois quando uma folha de papel queima, são produzidas novas substâncias. O que não ocorreu com o papel rasgado, pois o material continua sendo o mesmo. Então, na letra A, o material continua sendo o mesmo, simplesmente você fez uma ação, colocou um clipperzinho, mas o papel continua o mesmo. Já na letra B, o que você tem? Você tem a evidência do calor, liberou calor, não é isso? E aí você tem uma transformação química, ok? Chegamos ao final de mais uma aula, é isso, do Conexão. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês tenham aproveitado esse período, evidenciado as evidências de uma transformação química, é isso? Vamos relembrar, uma transformação química libera calor, cor, cheiro e gás, não é isso? Então, são 4. Mas tem outras reações que elas são muito complexas e só dá para a gente perceber em laboratório, certo? Então, espero que vocês tenham diferenciado substância de mistura. O que é uma mistura, tá? O que é uma mistura? Mistura é quando não tem composição química definida. E já substância tem composição química definida, ok? Então, espero que vocês tenham gostado e aprendido com a aula de hoje. Um forte abraço e até a próxima!